Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre medidas de comprimento, beleza? Nós vamos dar uma relembrada nos assuntos trabalhados. Eu falei para vocês que a unidade fundamental adotada aqui no Brasil, a unidade que nós vamos trabalhar com medida de comprimento, é o metro. E através do metro, nós temos as outras medidas, os múltiplos e os submúltiplos. Nós vimos naquela tabela como que se comportam essas medidas de comprimento. Então aqui no quadro eu coloquei para vocês, dei algumas palavras sobre esses múltiplos e submúltiplos, ok? Vamos dar uma olhada. O metro é a unidade fundamental. A sua sigla é o M. Então o M significa metro, que é a medida de comprimento. Os múltiplos dele, múltiplos significam os números maiores que eles, que partem dele. São quilômetro, hectômetro e decâmetro. Então, o quilômetro é representado pela sigla km. O hectômetro é representado pela sigla hm. O decâmetro representa a sigla DAM. O decâmetro são 10 metros. O hectômetro são 100 metros. E o quilômetro são 1000 metros. Então, 1 quilômetro, 1000 metros. 1 hectômetro, 100 metros. 1 decâmetro, 10 metros. E daí então, nós temos também os submúltiplos dele, que são os números menores, que partem dele para números pequenos. Os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. O decímetro é representado pela sigla dm, o centímetro, cm, e o milímetro, mm. Então, eles também trabalham com o metro aqui, como um subgrupo do metro. Um metro é a mesma coisa que 1000 milímetros, é a mesma coisa que 100 centímetros e é a mesma coisa que 10 decímetros. Então, um metro eu posso dividir em 10 partes iguais de decímetro, eu posso dividir em 100 partes iguais de centímetro e eu posso dividir em 1000 partes iguais do milímetro. Então vamos trabalhar aqui transformando essas unidades de medida. Nós vimos que o metro é a unidade fundamental, mas nem sempre nós vamos trabalhar com o metro sendo a unidade do objeto. Nós, quando temos alguma coisa muito pequena, eu vou trabalhar com uma outra unidade de medida que não é o metro. Tipo essa caneta. Eu não vou falar que o tamanho dessa caneta é em metro. Eu posso falar o tamanho dessa caneta em decímetro, centímetro ou milímetro. O mais convencional é falar essa caneta em centímetro, né? Ela tem algumas quantidades de centímetros. Uma outra coisa, a distância de uma cidade a outra, eu também não preciso falar em metros, porque a distância de uma cidade a outra é muito grande, tem uma quantidade enorme de metros. Provavelmente eu vou trabalhar com quilômetros, tá? Vamos lá. Mas como que nós trabalhamos aqui a transformação dessas medidas? Notem que uma está ao lado da outra e o nosso sistema métrico é decimal. Isso significa que ele vai aumentar de 10 em 10 vezes. Ou, se eu for diminuir, também diminuirá de 10 em 10 vezes, ok? Vamos dar uma olhada como ele se comporta. O metro, para eu transformar em decímetro, basta eu multiplicar por 10. O metro, para eu transformar em decímetro, eu multiplico por 10. Ou seja, se eu retornar, eu vou dividir por 10. Se eu quiser ir novamente para o metro do decímetro, basta eu dividir por 10. 1 metro são 10 decímetros. 10 decímetros é 1 metro. É uma transformação. Decímetro para centímetro, novamente eu posso multiplicar por 10. E novamente eu posso voltar na divisão por 10. Centímetro para milímetro, idem. E no retorno, eu também posso dividir por 10. Então, o que significa aqui? 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Se eu quiser ir direto do metro para o milímetro, eu não preciso transformar em decímetro, em centímetro. Basta eu multiplicar por 1000, porque 1 metro são 1000 milímetros. Ou, se eu quiser ir também direto para centímetro, é só eu multiplicar direto por 100. 10 vezes 10, 100. Então, 1 metro é igual a 10 decímetros.
1 metro é igual a 100 centímetros e ele também é igual a 1000 milímetros. E o quilômetro? O quilômetro vai trabalhar da mesma forma. Eu tenho 1 metro como unidade fundamental e se eu quiser ir para quilômetro ou retroceder, vocês notaram que à medida que eu ia caminhando de uma casa para outra, vindo para a direita, eu ia multiplicando por 10? E à medida que eu ia andando para a esquerda, eu vou dividindo por 10? Não notou? Voltem um pouquinho no vídeo. E aí, notou agora? Então vamos lá. Se eu for caminhando, eu vou sempre multiplicando por 10 à medida que eu vou indo para a direita. E o inverso também vai trabalhar da mesma forma. À medida que eu vou retrocedendo, voltando, eu vou dividindo por 10. Vou pegar a outra cor de caneta. Ó, eu volto, eu vou dividir por 10. Eu volto, eu vou dividir por 10. Eu volto, eu divido por 10. Isso significa que 1 quilômetro é igual a 10 hectômetros ou 100 decâmetros ou 1000 metros. 1 quilômetro, então, é igual a 1000 metros. Então, nós podemos fazer essa transformação muito simples. É só observar. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 metro, 1000 milímetros. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela de transformação através do exercício número 5, lá da página 168. Aqui é bom para nós já corrigirmos o exercício 5. Vamos lá. Nós temos aqui a transformação para metros, decímetro, centímetro e milímetro. Ó, as siglas de cada uma. DM, decímetro. CM, centímetro. MM, milímetro. E o M é o próprio metro. Então, nós temos 1 quilômetro para transformar em todas essas medidas. 1 quilômetro, acabei de falar para vocês, representa 1000 metros. Então, 1 quilômetro é 1000 metros. E 1 quilômetro em decímetro? Eu sei que para andar do metro para o decímetro, basta eu multiplicar por 10, né? Então, eu vou acrescentar apenas um zero. 10.000 decímetros. Para eu ir para o centímetro, acrescenta mais um zero. Ou a vírgula anda, se for um número decimal. Então, 100.000 centímetros. E 1 quilômetro em milímetro é 1 milhão de milímetros. Um número muito grande. Então, eu só fui acrescentando zeros. Quando eu estou trabalhando com metro, ele é o próprio metro, eu não vou falar isso dele, né? Então, para eu ir para decímetro, eu multiplico por 10. Então, 1 metro é igual a 10 decímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 metro é igual a 1000 milímetros. Agora, nós já estamos no milímetro, a última unidade, a menor unidade de medida. Já está lá. E para eu ir para decímetro, para centímetro, perdão, eu vou retroceder. Então, eu vou andar com a vírgula, uma casa para a esquerda. Ó, é 1. A vírgula está no final do 1, ela vai para a frente do 1. Então, a vírgula vai ficar assim, ó, 0,1 centímetros. Eu preciso de 10 partezinhas para transformar em 1 centímetro. Ó, 1 milímetro, 0,1 centímetro. Vou andar mais uma casa para a esquerda para ir para o decímetro. 0,01. A vírgula veio parar aqui, ó. Aqui a vírgula vai parar nessa casinha. 0,0, 0, tá? 0,001, ok? Então vamos para a última. 55,7 metros é igual a 557 decímetros. Eu só andei com a vírgula uma casa, tá? Aqui, 5.570 centímetros e 55.700 milímetros. Eu fui andando com a vírgula. E nos espaços em branco eu coloquei 0. Ó, 55,7. Se eu andar uma casa, ele vai andar, a vírgula vai parar no final do 7. Daí ele vai ficar todos os números inteiros. 5, 5, 7. A vírgula está aqui. Se eu andar uma casa, eu tenho que acrescentar um 0.
Se eu andar mais uma casa, acrescento mais um zero e assim sucessivamente, beleza?